E começamos a página internacional com uma notícia muito triste. Um petroleiro e um navio de carga colidiram ao largo da costa britânica, provocando incêndios em ambas as embarcações. Depois do sucedido, foi desencadeada uma grande operação de salvamento. O cargueiro com bandeira portuguesa colidiu com um navio petroleiro norte-americano na manhã de hoje no Mar do Norte, ao largo da costa do Reino Unido. De acordo com a BBC, o petroleiro que estava ancorado está em chamas e decorrem operações de salvamento. A Guarda Costeira Britânica está a coordenar a resposta de emergência, sendo que o petroleiro e o cargueiro estão a arder. Várias pessoas terão abandonado as duas embarcações em chamas, revela a Organização de Socorro Marítimo num comunicado citado pela BBC. Há pelo menos 32 feridos como resultado da colisão. O alerta para o acidente foi dado pouco antes das 10 horas, tendo sido mobilizadas embarcações com capacidade de combate a incêndio e vários meios aéreos. De acordo com a Guarda Costeira Britânica, está em curso uma avaliação do risco provável de poluição na sequência do embate entre as duas embarcações. O navio de bandeira portuguesa está registrado na Madeira e seguia em direção aos Países Baixos. A viagem tinha começado na costa da Escócia. O Hamas divulgou um vídeo com imagens de um soldado israelense feito refém há mais de 500 dias. Nas imagens, ele aparece ferido e abatido. No vídeo, o soldado Matan Grest diz que quer voltar logo para casa e que a segunda fase do acordo de cessar-fogo precisa começar. A família de Matan autorizou a divulgação das imagens. Os parentes disseram que a mão do soldado aparece imóvel, que o nariz está quebrado e que ele está visivelmente debilitado. Os familiares ainda pediram a ajuda do presidente Donald Trump para libertar todos os reféns. Israel classifica os vídeos do Hamas como terrorismo psicológico, uma forma de usar os reféns para garantir vantagem no acordo de trégua. Mediadores do conflito tratam diretamente com o governo americano para conseguir a libertação de mais reféns. O ex-refém Eli Sharabi se encontrou com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Sharabi pediu ao premier que continue trabalhando pela libertação dos sequestrados. Um grupo de mais de 50 ex-reféns assinou uma carta em que defende que o acordo de cessar-fogo seja mantido pelo governo de Israel. Eles afirmam que pode ser a última chance de trazer os sequestrados para casa e que cada minuto importa. 59 sequestrados ainda são mantidos no território palestino. Em Jerusalém, a segurança foi reforçada para receber os muçulmanos durante o mês sagrado do Ramadã. Israel anunciou a suspensão de fornecimento de eletricidade a Gaza. Esta medida surge depois de, na semana passada, ter interrompido todo o abastecimento de bens ao território palestiniano devastado pela crise. O governo de Israel suspendeu o fornecimento de energia elétrica para Gaza para pressionar o Hamas a libertar reféns. Atualmente, 24 reféns estão vivos em território palestino e os corpos de outros 35 foram identificados. Israel quer a extensão da primeira fase do cessar-fogo, que terminou no passado fim de semana. Em vez disso, o Hamas quer iniciar negociações sobre a segunda fase do cessar-fogo mais difícil, que prevê a libertação dos restantes reféns de Gaza, a retirada das forças israelenses e uma paz duradoura. Uma nova rodada de negociações pelo cessar-fogo começou nesta segunda-feira. Os serviços secretos norte-americanos balearam na noite de sábado um homem armado perto da Casa Branca que morreu posteriormente no hospital, revelou o chefe de comunicação dos serviços secretos,
dos Estados Unidos. De acordo com o porta-voz, os agentes foram alertados pela polícia local para a presença de um homem suicida que se deslocava de Indiana para Washington. Identificaram-no na estrada que confina com os terrenos da Casa Branca, onde houve um confronto armado, na sequência do qual os agentes dos serviços secretos balearam o homem, lê-se no comunicado publicado no X. De acordo com a mesma fonte, o incidente será investigado pelo Departamento dos Assuntos Internos da Polícia de Washington, D.C., que investiga todos os casos que envolvem agentes policiais no Distrito Federal de Colômbia. O Ministério da Defesa da Síria anunciou nesta segunda-feira o fim da operação militar lançada na Síria contra combatentes alauítas leais ao presidente Bashar al-Assad após confrontos que deixaram centenas de mortos. O presidente interino Ahmed al-Shaareh anunciou neste domingo a formação de uma comissão independente para investigar o massacre de cerca de 1000 pessoas no oeste do país após combates entre as forças do novo governo e as milícias pró-Assad. A crise política está instalada em Portugal. Tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República dizem que a situação tem de ser resolvida o quanto antes. Entre avanços e recuos, a polémica em torno da empresa familiar de Luís Montenegro continua. De acordo com o Jornal Expresso, Luís Montenegro só declarou a spinum viva ao Tribunal Constitucional depois de ter sido eleito para o cargo de Primeiro-Ministro. Ou seja, nem em setembro de 2022, nem em agosto do ano seguinte, quando já era presidente do PSD. Só a declarou perante as perguntas colocadas pelo Constitucional quando assumiu a liderança do governo. Mas há mais. O Executivo também não publicou as declarações de registro de interesses dos ministros. E desta forma, podemos estar perante uma eventual violação da lei que se aplica aos titulares de cargos políticos. O cenário de queda do governo é quase certo, mas muitos são aqueles que tentam fazer um último esforço. Depois de Marques Mendes pedir a Marcelo Quivite eleições, foi a vez do ministro Castro Almeida. Acho que se o PS vier declarar que reconhece ao Governo condições para executar o seu programa, se declarar que se considera satisfeito com os esclarecimentos dados e que retira a Comissão Parlamentar de Inquérito, acho que há condições para a moção de confiança poder ser retirada. De militante socialista diretamente para o PS, há quem faça o mesmo pedido, que reconsidere o sentido de voto. Se liderasse o PS, não votaria contra a moção de confiança do Governo. E por fim, o possível sucessor de Marcelo. Gouveia e Melo pede de forma urgente que a situação seja revertida. Mas tudo vai depender ou do Partido Socialista ou do Chega.